Olá, muito boa tarde. Mais de 11 mil crianças morreram na Venezuela por falta de alimentos desde o início da atual crise económica e política. Um drama denunciado em Portugal pela irmã Maria José Gonzalez, da Cáritas da Venezuela, que está hoje no programa Eclésia para nos falar da situação no seu país. Primeiro mostramos-lhe outras notícias que marcam a atualidade. Muitos encarregados de educação procuram projetos educativos que vão além do ensino curricular. É o que acontece em Almada, no externato Frei Luís de Sousa. Para trás ficaram as férias e a praia, agora o dia-a-dia passa pela sala de aula e por um projeto educativo que, nesta escola em Almada, quer conciliar as matérias dos livros com uma aprendizagem que prepare para as várias dimensões da existência. Essa parece ser uma das preocupações dos encarregados de educação que aqui inscrevem os filhos. Porque também já sou antiga aluna e, portanto, para mim foi mais fácil. E, portanto, a nossa decisão foi até relativamente fácil. Escolhemos porque gostamos dos valores que são aqui praticados, dos princípios, gostamos do projeto educacional também. Percebemos que a parte do projeto educacional que assenta muito no portanto, o fazer, como ser, como conhecer e depois a vivência também das crianças ou dos nossos alunos como na sociabilização com os outros. Os pais desejam uma boa preparação científica, mas valorizam também a transmissão da fé. Elas são, para nós, concomitantes. Eu diria até que, ao limite, a formação religiosa se sobrepõe à científica, não é? Este mundo passa, o céu não passa. E, portanto, para nós foi muito importante que houvesse em Almada, onde sempre residimos, desde jovens, um colégio que transmitisse esta experiência de vida, que é a vida de fé, a vida cristã. Em grande medida, esta é uma área assegurada pela capelania e pelo trabalho articulado com a disciplina de educação moral e religiosa católica. Vamos articulando com uma série de dinâmicas, de atividades, em que primeiro vamos trabalhando esta questão do ser pessoa, de irmos ao encontro uns dos outros, ao encontro dos outros fora do colégio, para depois lhes proporcionarmos esta beleza de descobrirem um encontro com Jesus. Portanto, isto vai-se fazendo pouco a pouco, grão a grão, devagarinho, não é? Mas com esta sensibilidade e com esta procura de provocação. Uma provocação positiva que procura apresentar a realidade como ela é. Essa percepção passa para os alunos, que valorizam assim a escola e esta experiência que é estudar no Frei Luís de Sousa. Andar no Frei é uma experiência muito, muito boa. No primeiro dia de aulas, a recepção do diretor foi muito calorosa. O diretor de turma é muito fixe, os professores são muito fixes, têm muita paciência para nós. Esta escola é maravilhosa. O diretor destaca que o importante é a escola ser autêntica e não esconde o que vão fazendo para que isso aconteça. Desde logo ser autêntica em relação ao facto de ser escola, não é? E, portanto, cumprir a sua missão de facto, de fundo, de querer fazer e ajudar a fazer crescer pessoas. E fazê-las crescer de uma forma muito feliz. É tão incerto que estes miúdos vão ser, como é que a vida se vai construir deles, que temos que nos ater àquilo que tem de ser certo, de facto, na construção deles. Os valores, as competências que vão ser importantíssimas para eles ao longo de toda a vida e, obviamente, também a parte dos saberes e dos currículos sobre os quais eles vão ter de prestar provas. Mas, desde logo, acho que é isso, é fundamentalmente ajudá-los a fazer crescer como pessoas. Depois, no nosso caso em particular, é ser autêntica na medida de ser fiel aos princípios sobre os quais está fundada. No caso nosso, de ser uma escola claramente identificada com a sua matriz, que é cristã, católica, e nesse sentido, portanto, uma escola aberta a todos, mas a fazê-los felizes à imagem daquele que nos quis felizes a todos e a fazer felizes os outros pela lei do amor e pela regra do amor, que é a melhor regra. Uma proposta educativa na Diocese de Setúbal, onde os ciclos do ensino querem recriar em cada faixa etária uma ocasião de conhecimento, mas também de crescimento. Começa já em outubro o Ano Missionário em Portugal, um projeto que marcou as Jornadas Missionárias de 2018. A
As jornadas missionárias acontecem em cada ano, mas desta vez com um novo enquadramento, a realização em Portugal de um ano missionário. A iniciativa é da Conferência Episcopal Portuguesa no seguimento da proposta do Papa Francisco. Todos os anos dedicamos muita importância pastoral ao mês de outubro. Como o Papa nos pediu para assinalarmos de uma forma mais dinâmica o mês de outubro de 2019, os bispos em Portugal acharam que podíamos acrescentar mais qualquer coisa. E então todo o ano pastoral 2018-2019 será vivido de acordo com esta dinâmica. Foi nesse horizonte que esteve em debate o tema Eu Sou Missão, nestas jornadas, onde se fez notar uma outra circunstância em que se desenvolve a atividade missionária em Portugal: o protagonismo juvenil na missão. Os jovens são o rosto da missão em Portugal, não é? Nós vemos agora os últimos dados do voluntariado a nível europeu, em que os jovens são, de facto, o número maior de voluntários missionários envolvidos neste tipo de projetos. E são eles que fazem o dinamismo. A própria Igreja é dinamizada por jovens. Temos, obviamente, a comunidade religiosa, tudo envolvido, mas são os jovens o motor da missão, diria assim. Razões para que os jovens marcassem presença também nestas jornadas. Segundo a organização, foram 30% dos 300 inscritos. Estiveram não apenas no decorrer dos trabalhos, também na sua preparação. A primeira novidade neste ano é o envolvimento dos grupos que são membros da plataforma de voluntariado missionário. Sendo umas jornadas em que o tema é Eu Sou Missão, viradas para os jovens e a pensar nos jovens, não fazia sentido preparar umas jornadas desta dimensão sem os envolver. E esta é a primeira novidade deste ano e que é um aspecto que de facto importa salientar. Foi tudo preparado em conjunto com eles, a pensar neles e por eles. Novas configurações da missão que procura novos dinamismos para uma marca que já distinguiu a Igreja Católica em Portugal. E importava repetir aquelas célebres palavras do Papa São João Paulo II em Lisboa, Portugal, convoque-te para a missão. E é esta a preocupação profunda da Igreja que está em Portugal, que de facto o dinamismo missionário da nossa Igreja volte a crescer, volte a aumentar. O apelo foi do Papa no aeroporto de Lisboa à chegada para a sua segunda visita ao nosso país no dia 10 de maio de 1991. Décadas passadas, novos projetos missionários foram sendo desenvolvidos e, sobretudo, um novo enquadramento da missão do relacionamento entre os povos. Hoje é um trabalho em conjunto, podemos partilhar experiências, eles têm um dinamismo, eles têm, por exemplo, uma dimensão pastoral assente nos catequistas que nós desconhecemos completamente aqui na Europa, podemos aproveitar muito deles e depois também podemos ter alguma coisa a propor-lhes no sentido de uma experiência, por exemplo, de diálogo interreligioso, diálogo cultural, da própria formação, enfim, temos a dar e temos a receber. E é por causa dessa certeza de que hoje são cada vez mais os que partem, ou pelo menos há quem parta de forma inesperada. Por exemplo, no dia em que decorriam as jornadas missionárias, partia da Diocese do Porto um sacerdote, o padre Mário Abel da Costa Duarte, para uma missão na Albânia. Ele já desde há muito tempo colocava a hipótese de ajudar concretamente as igrejas quase destruídas em termos humanos, já não digo tanto em termos materiais, da guerra da Síria. Mas depois chegou-se à conclusão de que não havia possibilidades práticas de ele ingressar em qualquer diocese da Síria. E então pôs a hipótese e estabeleceu contactos com a Albânia e um dos bispos do norte da Albânia aceitou com os braços muito abertos essa possibilidade e ele parte. Motivações para partir que estão na identidade do cristianismo, traduzida na afirmação que foi tema das jornadas missionárias Eu Sou Missão. É uma afirmação que tenta juntar duas dimensões que são fundamentais na experiência cristã. Por um lado a identidade, por outro a ação. E não se trata de duas coisas paralelas, embora muitas vezes na concretização correm paralelas, cruzam-se de vez em quando, mas muitas vezes é quase que nem se tocam. Portanto, entender que a ação não decorre daquilo que eu sou, mas que eu vou sendo à medida que faço aquilo que sou e que faço aquilo que sou e sou aquilo que faço.
Uma troca de palavras, apenas, mais do que isso. Uma afirmação que precisa ser explicada. Ou seja, são duas dimensões como duas faces da mesma moeda e o cristianismo pressupõe simultaneamente essas duas dimensões a exigirem-se uma à outra. E daí a afirmação eu sou missão. Isso é claramente afirmado pelo Papa Francisco no início do seu pontificado, quando na Evangelii Gaudium diz para não utilizarmos mais aquela expressão cristãos e missionários. Uma identidade do cristianismo traduzida em expressões muito concretas. O anúncio da palavra, e essa palavra tem um rosto concreto, tem um nome concreto, é uma pessoa concreta, Jesus Cristo, a celebração da fé, que é no fundo a celebração do encontro com este Jesus Cristo, e depois a diaconia, a caridade, que é no fundo viver e fazer como ele viveu e fez. E há uma terceira nota que é muito importante, é que estas, digamos assim, estes três pés que constituem o tripé, para estar verdadeiramente unido, como se faz um tripé, precisa sempre de uma corda que una os pés. E essa corda, digamos assim, é a comunhão, a koinonia, para utilizar a expressão clássica, não é? E é nessa identidade que se concretiza toda a missão da Igreja Católica. Destas jornadas saiu ainda o apelo para que cada diocese ou paróquia crie estruturas de animação missionária e se lance em projetos de missão cá dentro ou lá fora. Essa será então uma boa forma de viver o ano missionário, que tem início no dia 1 de outubro, a assinalar também com uma grande peregrinação ao Santuário de Fátima. Está ainda em estudo e pode vir a ser realizada no dia 29 de outubro de 2019. Acompanhe estas e outras notícias no portal agência.eclésia.pt. Falamos agora com a irmã Maria José Gonzalez, representante da Cáritas da Venezuela, que está hoje no programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Tenho apresentado em Portugal o drama que se vive na Venezuela, sobretudo humanitário. É crescente este drama humanitário na Venezuela? É cada vez mais grave? Buenos días para todos y todas. No falo portugués, voy a hablar en español. Muchas gracias por recibirme y por darnos la oportunidad de Cáritas de Venezuela de poder compartir con ustedes la situación que estamos viviendo en el país, que más se conoce la situación política, es lo que generalmente llega a través de los medios de comunicación, pero en esta visita venimos con tres objetivos. El primer objetivo es poder estrechar la relación entre las Cáritas hermanas, Cáritas Portuguesa, Cáritas Venezuela. En segundo lugar, poder compartir la situación en la que nos encontramos y lo que está haciendo Cáritas en este momento. Y en tercer lugar también constatar la migración portuguesa que ha venido para acá de Venezuela. Un poco reuniendo con ellos, ¿no? Sí. Sobre todo para Madeira. La crisis venezolana es una crisis sin precedente en su historia reciente, porque la afectación a las vidas de las personas es totalmente dramática y totalmente triste. Y eso lo vemos en la pérdida de vidas humanas, donde tenemos un problema grave con el acceso a alimentación. Ha dicho la FAO en el día de hoy que uno de las afectaciones más graves la tiene Venezuela en la América del Sur. Ha dicho también que una afectación con personas con hambre que afecta a unos 39 millones de personas en toda la región de la América Latina, especialmente pues la crisis venezolana ocupa un sitial de atención. Entonces uno de los problemas más graves es la afectación por falta de alimentos. En segundo lugar, todo el tema de salud, acceso a medicamentos, pérdida de vidas humanas por falta de atención médica y de infraestructura de hospitales, de salud. Y en tercer lugar, la migración, que se ha hecho más evidente, sobre todo porque la gente va buscando posibilidades de mejoramiento de su calidad de vida, búsqueda de trabajo, búsqueda de alimentos. Y con mucha tristeza vamos viendo que dentro de esa migración va convirtiéndose en una migración cada vez más femenina y con presencia de la gente más vulnerable. Es la que está saliendo en este momento, personas que no tienen pasaporte, personas que no tienen recursos para comprar un boleto en el autobús porque es muy costoso. Ese es el éxodo que estamos teniendo en este momento.
y además de eso las personas son víctimas para el trabajo escravo, de la trata y de otros problemas que se encuentran en la frontera. Na sua opinião, toda esta crise humanitária e a saída dos venezuelanos deve-se ao afastamento dos poderes políticos das populações? Eles estão desinteressados da situação das populações? Creo que ha sido una crisis que se ha instalado de manera sostenida por la falta de unas políticas públicas con un enfoque de derechos humanos que garantice una vida digna, que garantice el acceso para todos y todas de todos los derechos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho también a un trabajo digno y a un trabajo que genere la capacidad de la familia poder solventar sus necesidades. Hemos tenido un grave deterioro en el poder adquisitivo de la familia por la crisis económica que sufre el país y, por ejemplo, para que una familia hasta julio de 2018, de este año, teníamos que para que una familia pueda tener acceso a la canasta mínima alimentaria necesitaba 98 salarios mínimos. En ese momento estábamos hablando de €1 por mensual, era el salario mínimo. Ahora acaba de aumentar a 30 euros mensuais. Vamos a ver como... Diga-nos o que é que a comunidade internacional pode fazer, nomeadamente, por exemplo, agora com a visita dos bispos venezuelanos ao Vaticano, outras intervenções que vamos vendo. O que é que depende da ação da comunidade internacional? Sí, en primer lugar estamos pidiendo protección para las personas que tienen que salir del país y que tengan en consideración que hay un derecho que protege a esas personas, que hay acuerdos, que hay tratados que protegen a las personas que tienen que emigrar de manera forzada como está ocurriendo. En segundo lugar, que se garantice esos derechos y que las medidas sean pensando en primer lugar en la grave crisis por la que está atravesando las personas que tienen que salir del país, que no salen porque lo deseen, sino porque la crisis los va empujando a salir. En segundo lugar, también pedimos que se evidencie esa situación que antes estaba invisibilizada y que al empezar a llegar mucha gente, sobre todo a las fronteras con Brasil y a la frontera con Colombia, frontera con Ecuador, ha creado pues una crisis humanitaria en el sector, una emergencia, porque en el caso brasilero vivía muy poca gente en esa zona de Roraima, Manao, Boavista, y ahora con la llegada de tanta gente ha habido colapso pues en los servicios públicos y en otros. Y lo tercero que pedimos a la comunidad internacional es que se conozca esta situación y que se busque la forma de apoyarnos en este momento en todo lo necesario para que la gente pueda ser asistida en sus necesidades fundamentales. E que parcerias estão a ser estabelecidas entre a rede Cáritas, a Cáritas a nível global? Bueno, nosotros en este momento estamos desarrollando en el país un proyecto para la atención a los niños subnutridos entre 0 y 5 años, porque allí es la población más afectada, porque los daños por la desnutrición son irreversibles. Entonces estamos llevando a cabo un proyecto que es un sistema de alerta, monitoreo y atención en nutrición que se llama SAMAN, donde a través de nuestras parroquias, con una red que ya tenemos instalada en el país con 40 Cáritas diocesanas, 360 Cáritas parroquiales y más de 20.000 voluntarios en todo el país, estamos haciendo este proyecto, que es un proyecto intencionado a los más vulnerables, a los niños que presentan desnutrición severa, desnutrición moderada y desnutrición leve y están en riesgo de subnutrición. Entonces, eso lo hemos hecho con el apoyo de las Cáritas Internacionales, donde la Cáritas Portuguesa también ha tenido una contribución de 50.000 euros. Y bueno, lo que hemos venido también es para seguir fortaleciendo esos lazos de cooperación de nuestra Cáritas hermana y al mismo tiempo seguir ayudando a más personas, salvando más vidas, que a la final ese es el objetivo de la Cáritas. Aquí nos vamos con ya unos proyectos acordados entre la Cáritas Portuguesa y la Cáritas de Venezuela, que tiene que ver con la atención al programa de la subnutrición de niños entre 0 y 5 años y la atención a la migración. Uma última questão que lhe colocava era sobre aquilo que viu na Madeira. Os luso-venezuelanos que regressaram, nomeadamente à Madeira, estão bem integrados? Estão a recomeçar as suas vidas? Bueno, tenemos 3 desafíos de estas conversaciones que tuvimos estos días. Un primer desafío tiene que ver con la integración,
porque la mayoría de los que han venido son ciudadanos portugueses, pero tienen esa mixtura de la cultura venezolana, cultura portuguesa, y no han venido los más viejos que se fueron hace más de entre 50 y 60 años, sino que están viniendo sus hijos, sus nietos, por la misma crisis, porque el pueblo portugués en Venezuela trabajó mucho, llegó a desarrollar grandes empresas, y ahora, debido a la crisis, pues han tenido que emigrar por la seguridad también, por la inseguridad que vive el país, por la afectación que ha tenido a la economía y a sus empresas. Entonces, esa integración vemos como un desafío, ver cómo también el pueblo, y sobre todo en Madeira, se recibe al pueblo venezolano que ha tenido que llegar. Algunos ya han desarrollado empresas en Madeira y han sido una oportunidad, pero otros están demandando en este momento condiciones para el trabajo, para la vivienda, que es el segundo problema, y el tercer problema es el aprendizaje de la lengua, porque bueno, en Venezuela no se habló portugués, sino que en el esfuerzo de comunicarse, el pueblo portugués empezó a hablar portuñol y los venezolanos empezamos a entender el portuñol. Entonces les cuesta un poco la lengua. Sin embargo, estamos ya llegando a algunos acuerdos con las parroquias, con las comunidades, con las cáritas, para el aprendizaje de la lengua portuguesa, y también la gente de migración, el responsable de migración nos ha dicho que hay ya una aplicación móvil donde va a ser fácil aprender el portugués a menos conversacional para que la gente pueda comunicarse mejor, y bueno, espero yo también aprender. y esas tres acciones esperamos acompañarla con la Cáritas Portuguesa aquí en Portugal, especialmente en Madeira. Muito obrigado, Irmã, por ter Obrigada. estado aqui no programa Eclésia a falar dos problemas que persistem na Venezuela e que se possam ultrapassar rapidamente. Muito obrigado. Obrigado. Mais logo, siga o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.